Eu esqueci de falar. Toda semana, eu publico um vídeo falando de estratégia jurídica a partir de um artigo científico. Então, se você não tem familiaridade com artigos científicos, alguns deles são em português, você clica no link que está na descrição dos vídeos e você pode ler os artigos para se acostumar como que vai ser o seu texto final lá da sua graduação ou da sua pós. Vou te entregar de bandeja nesse vídeo o que eu gostaria de ter descoberto antes de começar a minha primeira pesquisa. Hoje, depois de ter trabalhado com 6 diferentes orientadores e de estar orientando alunos, eu posso te garantir que existe um pequeno detalhe que faz toda a diferença na qualidade da sua pesquisa e na qualidade da sua vida acadêmica enquanto você está pesquisando. Se você conhece alguém que está fazendo o seu TCC, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, compartilhe esse vídeo, que certamente vai ajudar. E, é claro, a pessoas que queiram um dia fazer isso. E do que eu estou falando? Vamos considerar, por exemplo, que você se interessou por um assunto. Geralmente, a pesquisa ela tem como origem ou um assunto que você gosta ou um assunto que um professor ou uma professora estão pesquisando e precisam da ajuda de alguém. Nesse caso, eu vou usar como analogia essa bandeja. Faz de conta que o assunto que te interessou para pesquisar é sobre essa bandeja. Você concorda que quando você olha, você pode dizer, bom, para que a bandeja serve, quais são os materiais que a bandeja é feita, o desenho dela, qual é a época, ao que ela remete. Existem diferentes possibilidades e você tem uma noção do que seja esse objeto. Por um projeto de pesquisa, que é um documento que você entrega, que vai te orientar como que você vai fazer a pesquisa, como se fosse a receita daquilo que você vai cozinhar. Ali tem os ingredientes e o passo a passo. Esse é o projeto de pesquisa. Para um projeto de pesquisa, você pode simplesmente falar, quero estudar a bandeja, tenho um determinado período de meses para estudar essa bandeja e eu quero descobrir uma determinada informação. Nesse meu caso aqui, para ficar mais fácil de você entender, eu vou dizer que eu observei essa bandeja e descobri que na verdade ela está oxidada. Então, o meu problema de pesquisa, o que eu vou querer resolver com a minha pesquisa é descobrir a melhor forma de limpar essa bandeja para que saia essa oxidação. Então, a partir do momento em que eu coloco no projeto que existem bandejas feitas deste material, que elas oxidam e por isso eu quero descobrir como é melhor limpar, a partir daí eu faço um cronograma e faço também uma previsão de orçamento, porque se existir uma técnica que não está no meu orçamento ou que demora muito tempo, eu já descarto de início e não vou depois ficar me estressando na pesquisa porque eu não consegui uma determinada técnica. Ali já tem uma limitação. E é importante saber isso porque o que poucos alunos se dão conta é que quando nós começamos uma faculdade ou uma pós-graduação, nós estamos fazendo, na verdade, um contrato que tem várias questões no decorrer da sua execução que não são claras.
Você sabe que vai assistir a aula, um determinado conteúdo, mas você não sabe se vai gostar daquela forma como é ensinado o conteúdo. Você sabe que no final vai ter que apresentar um trabalho, mas a relação que você vai ter com o professor orientador e com a professora orientadora, dependendo do caso, ou com co-orientadores, tudo isso acaba tendo um impacto maior do que toda a sua trajetória acadêmica. Então, se você desde o início tiver muito claro o que você quer, fica mais fácil de conviver com orientadores. Como eu disse no início do vídeo, eu trabalhei com 6 diferentes, né? Eu tenho 4 pós, em 2 tive coorientação. Então, eu trabalhei com professores com didáticas completamente diferentes, visões e experiências completamente diferentes. E é claro, na primeira vez eu estava completamente perdida, o que eu lia nos manuais não preenchia o que eu precisava na hora de conversar com eles, e é isso que eu estou te explicando aqui com esse exemplo da bandeja. Então, se você hoje fala que você gostaria de estudar um determinado assunto, mude isso por um problema de pesquisa. Não fale que você gostaria de estudar ou de pesquisar sobre um assunto. Fale que você gostaria de descobrir e faça a pergunta. Porque a partir da pergunta que você faz é que você descobre qual vai ser a sua pesquisa. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, fora o fato de que você precisa combinar como que vão ser as orientações, porque tem professores que fazem orientações toda semana, tem professores que só vão te orientar se você procurar, e tem professores que, quando você procura, é muito difícil conseguir conversar. E essa informação você precisa ter para criar um projeto de pesquisa que você vai dar conta. Se o professor ou a professora toda semana quer que você entregue um relatório, o tipo de pesquisa que você faz é uma. Senão, depois no decorrer de uma semana, você não tem que entregar, não tem nenhuma novidade ali para entregar. Já se você tem orientadores que você precisa pedir para marcar uma reunião para conseguir conversar, marque a reunião, mesmo sem ter ainda a dúvida, até para você acelerar e conseguir fazer. Agora, o que eu vou chamar a atenção nesse vídeo, fora o fato dessa relação com os orientadores, é que se você vai estudar como limpar essa bandeja, as diferentes técnicas que você encontrar na sua pesquisa e onde você vai pesquisar as diferentes técnicas é algo que você tem que combinar com o seu orientador ou com a sua orientadora. Você não vai testar de primeira as técnicas na bandeja. Isso é muito importante. Na hora da banca eu vejo bastante alunos se perdendo nisso, porque pensa comigo, se uma das técnicas não funcionar ou manchar, você está colocando fora toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar uma amostra. Nesse caso aqui, para você não se esquecer, eu vou colocar esse objeto aqui que também está oxidado, que na verdade são 2 peças. E aí o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, digamos que eu esteja em dúvida, o que é mais eficiente? Limpar com pasta de dente, que polui menos, ou com os produtos químicos
que estão disponíveis no supermercado. Se eu for usar os produtos químicos, eu tenho que seguir as instruções do fabricante, ou seja, eu vou aproveitar um método que já foi testado e aplicar aqui para ver se funciona. E aí encontrar quais vão ser os critérios de eficiência que eu imagino ali nesse primeiro momento. E se eu for fazer com pasta de dente, talvez eu encontre algum vídeo no YouTube que diga que pode ter a mesma finalidade. E aí eu vou comparar com qual dos dois que é mais fácil e uma vez decidido, aí eu aplico na bandeja. Essa amostra, da maneira como eu estou falando, pode parecer meio óbvio, mas se você considerar que na sua pesquisa você vai aplicar um questionário, e é muito comum, por exemplo, usar os formulários do Google para fazer perguntas para as pessoas, é essencial que as perguntas que você vai fazer, que elas tenham passado antes por esse teste aqui, que você tenha testado tanto as perguntas, e aí você tem que conversar com pessoas da área para ver se elas se lembram de mais uma questão que possa ser interessante e que você não viu nos textos que você leu sobre o assunto, né? Por exemplo, pode ser que me digam, olha, vinagre também funciona. E aí eu não achei em lugar nenhum que vinagre também funcionasse. E aí eu acrescento mais uma forma, tem que achar mais um objeto para testar, ou vou testar de um lado com um e do lado com o outro, para ver se aquilo ali funciona também. E um outro teste é se as pessoas, ao lerem as perguntas, se elas entendem o que você está perguntando, se não gera confusão. Dependendo de como for o regulamento da sua instituição de ensino, existe uma fase que é a qualificação. É uma oportunidade de você mostrar, por exemplo, a amostra que você fez, as perguntas do questionário para os futuros membros da banca. E isso vai facilitar, vai te dar uma segurança maior na hora de apresentar. Porque imagina se você simplesmente aplica um questionário, recolhe as respostas e depois, lá na frente, o pessoal pergunta, mas por que você não perguntou tal informação? Que no caso aqui seria, mas por que você não usou tal produto? E aí você fica, ué, mas esse produto dava também para ser usado? Né? Então, para você se resguardar, é muito importante que você tenha cuidado em fazer o passo a passo e tenha documentado com quem está te orientando qual foi o passo a passo combinado. Porque se lá na banca você tiver algum problema, você tem e-mail, algo por escrito, mostrando que você fez o que os seus orientadores pediram. Porque na banca, todos os professores vão conversar com o orientador antes de decidir se aprovam você, se reprovam ou se pede para você refazer o trabalho. E aí, como bônus para você que ficou até agora, eu gosto de chamar a atenção porque o grande problema que acontece, fora esse da amostra, para ir para as metodologias que também não exigem exatamente esse tipo de procedimento, tenha muito claro que você não vai responder tudo em relação à bandeja ou em relação à limpeza da bandeja. Você vai fazer uma amostra, vai chegar à conclusão qual é o melhor método. Se nas outras pesquisas que versaram sobre esse assunto, você perceber que
estava faltando alguma informação, por exemplo, quanto tempo levava para limpar, ou quanto que precisava de pano, se podia se usar pano, podia usar uma escovinha ou papel, ou quanto de água ia, né? Ou até mesmo se sabão de repente poderia funcionar. Aí eu não sei, tem que ver quais são as pesquisas anteriores que você encontrou, qual foi a base de dados que você decidiu com quem te orienta que você iria pesquisar, mas é muito importante não perder tempo discutindo design, discutindo material, discutindo histórico, usos da bandeja, qualquer assunto que não fale diretamente à pergunta que você quer responder e aos métodos ali que você escolheu para testar, não perca tempo lendo. É claro que quando a gente gosta do assunto, a gente tem vontade de ler tudo o que aparece na frente. Mas se você fizer isso, existe um grande risco de você se perder e depois sofrer uma pressão muito grande para entregar dentro do prazo e não vai conseguir fazer com o aprofundamento necessário o que você havia se proposto, que era responder à pergunta. E, por exemplo, também pode acontecer, e é super comum, que você tenha algumas sugestões de questões que você não havia percebido no início, por exemplo, quanto de tecido que precisa, e só depois você se dá conta, e aí não dá mais para medir, ou se precisa ser tecido de algodão, ou pode ser de qualquer outro problema, ou pode ser, por exemplo, que nem aconteceu aqui, quando eu peguei essa bandeja, que foi que me deu a ideia, olha só, tá faltando uma desses pezinhos aqui. E aí, o que seria o caso? Isso inviabiliza a pesquisa? O fato de repente não ter um pezinho? Na verdade, isso aqui seria o que acontece em toda a pesquisa. Você pode dar sugestões para as próximas pesquisas. Então, o que seria nesse caso aqui? Você limpa, né? E diz, olha, o melhor método é o método X, ou eu vi vantagens tais no método X, desvantagens outras. Pela amostra foi a que eu acabei utilizando mais, porém no decorrer do processo de limpeza eu percebi que faltava algo na bandeja. Então, para as próximas pesquisas, fica a sugestão de ver se realmente vale a pena usar o método de limpeza, se não é o caso, antes de limpar, de verificar as condições de apresentação do objeto, para não correr o risco de usar muito tempo limpando algo que depois, ok, eu sei como limpar, porém pelas características do produto, eu acabo não utilizando da forma como era esperado inicialmente. Ou então, pode ser que depois de limpar a bandeja, eu chegue à conclusão de que ela era mais bonita oxidada do que sem a oxidação. Isso vai inviabilizar a pesquisa? De jeito algum. A minha proposta inicial era descobrir como limpar. E o como limpar foi atingido, a pesquisa está terminada. Então, se você usar esse critério de pensamento durante o projeto de pesquisa e durante a execução da pesquisa, mesmo que você tenha dificuldade de falar com os orientadores, mesmo que você não saiba muito bem o que estudar, tenha em mente fazer uma pergunta e seguir à risca um cronograma, porque aí não tem como você se dar mal lá na banca. Agora, se deixar para a última hora, se fizer uma pergunta muito aberta,
Depois você tem que ficar justificando por que não fez determinada coisa, por que não aprofundou determinado assunto. E aí o estresse é muito maior e pode ficar difícil para quem te orienta te defender perante os pares ali na banca. Porque existe uma conversa, né? Você apresenta lá na banca, faz a apresentação do seu trabalho, você sai da sala e os professores conversam em relação ao trabalho e à percepção de cada um. Nessa hora, quem te orientou vai ter que assumir e dizer, não, ela não fez ou ele não fez porque eu orientei dessa forma por conta disso e daquilo. Se não houve uma conexão, um acompanhamento durante a pesquisa, ou se você resolveu fazer algo que quem te orientou não te indicou para fazer, na hora da conversa ali na banca vai falar, eu tinha indicado que fizesse dessa forma, mas o candidato, a candidata aqui, o pesquisador, fez de outra forma. Então, vocês avaliem da forma como vocês realmente vamos pedir para refazer ou vamos reprovar o que nós vamos fazer ali. Então, esse cuidado você precisa ter. E se você está na dúvida ainda se vai aceitar fazer em algum lugar a pós-graduação, a sua pesquisa, eu tenho um livro, eu vou deixar aqui embaixo o link, que fala dos bastidores. Eu não falo de método científico, mas eu explico questões como essa aqui da bandeja, do que você precisa pensar antes de assumir essa responsabilidade. Porque, como eu disse no início, você está aceitando um contrato de longo prazo em que várias questões não são colocadas ali, mas você pode perguntar antes para fazer melhores escolhas e não ficar depois com uma super pressão em cima ou com um certificado que não vai te render os frutos que você gostaria no início. Eu não cheguei a me apresentar, mas eu sou Gisele Blankenstein. Eu, além da graduação, eu tenho mestrado, tenho doutorado e tenho 2 pós-lato sensu, que foi a partir daí que surgiu essa minha possibilidade, digamos assim, de falar com mais propriedade sobre esse assunto, e eu também oriento alunos, o que fez com que eu revivesse muito dos meus problemas lá atrás, quando eu comecei a fazer pesquisa. Se você chegou até aqui, peço que dê o like, que curta, compartilhe com as pessoas e qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui embaixo nos comentários, porque isso pode me ajudar nas próximas edições do livro, que foi feito com muito carinho, pensando em pessoas que querem pesquisar, mas que muitas vezes não sabem nem como fazer para conseguir seguir adiante. Certo? Agradeço a atenção, um abraço e até o próximo vídeo. Eu esqueci de falar. Eu tenho, toda semana, eu publico um vídeo falando de estratégia jurídica a partir de um artigo científico. Então, se você não tem familiaridade com artigos científicos, alguns deles são em português, você clica no link que está na descrição dos vídeos e você pode ler os artigos para se acostumar como que vai ser o seu texto final lá da sua graduação ou da sua pós. Tá certo? Um abraço.